Corre atrás, Oliveira, domina de volta, cruzamento na boca do gol, entra Kaká, cruzou! Você acredita no potencial do seu filho para o futebol? Hoje em dia não basta apenas ter potencial. Não deixe que seu filho seja apenas uma promessa. Eu sou Milton Cruz e agora começa a pré-temporada em família. Olá famílias e atletas, eu sou o Thiago Cruz, filho do Milton Cruz e fundador do Segredo dos Jogadores. E hoje iniciamos a pré-temporada em família, uma série de 3 vídeos onde eu e meu pai ensinaremos como alavancar o potencial do seu filho para o futebol. Mas antes da gente começar a falar sobre o próprio atleta e os diversos caminhos para o sucesso, precisamos falar de um fator que influencia 100% na trajetória do atleta: a família. Nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre o principal erro que 90% das famílias cometem e que você provavelmente deve estar cometendo. Mas não se preocupe, você ainda pode consertar. Para tudo que você está fazendo agora e fica aqui comigo por alguns minutos, que esse vídeo é de extrema importância. A grande maioria de vocês já conhece meu pai, Milton Cruz. Ele está no futebol há mais de 40 anos. Ele já passou por diversas funções dentro do futebol. Ele foi jogador, treinador das categorias de base, auxiliar técnico do time profissional, coordenador técnico e treinador de muitos times profissionais. Vamos concordar que ele sabe todos os caminhos e bastidores do futebol, né? E eu, como filho dele, nasci no mundo do futebol e desde que conheço por gente, vivo todos os bastidores dele. E desde que eu aprendi como as coisas funcionam no futebol, eu presenciei diversas situações chatas envolvendo familiares de jogadores de futebol. Depois que eu comecei a trabalhar dentro do futebol, eu comecei a perceber que algumas famílias chegam até a atrapalhar a trajetória do atleta. E a verdade é que nenhuma delas faz isso por mal. Os familiares muitas vezes não possuem as informações necessárias para conseguirem ajudar o atleta da melhor forma possível. E nos piores casos, alguns familiares podem até possuir as informações necessárias, porém algumas atitudes podem fazer com que atrapalhe a projeção do seu jovem atleta. O fato é que as atitudes precipitadas das famílias têm uma grande explicação. Um familiar sempre agirá com a emoção e raramente com a razão. Eu ainda tenho muita coisa para falar, mas se eu pudesse escolher apenas uma frase para você lembrar, seria: procure agir mais com a razão do que com a emoção nas futuras tomadas de decisão dentro do futebol. Guarde essas palavras. E para isso ficar claro na sua cabeça, eu vou te contar uma história que eu pude presenciar de perto. Eu não vou citar o nome do atleta e nem os familiares envolvidos, por privacidade a eles. O caso ocorreu no Sub-15, de um grande clube do Brasil. Um clube que forma constantemente diversos atletas e, consequentemente, a competição interna é gigantesca. O atleta em questão jogou um campeonato inteiro do estadual como titular. Literalmente, todos os jogos ele estava entre os titulares e raramente era substituído. E na semifinal do estadual, contra um dos grandes rivais, o atleta começou o jogo titular, mas não estava bem aquele dia. E isso é a coisa mais natural de acontecer no mundo, principalmente na categoria que ele estava, no Sub-15. E foi nesse momento que o pai começou a atrapalhar a carreira do atleta dentro de campo. O pai ficava aos berros na arquibancada, dizendo para o filho o que ele deveria fazer e tentando orientar ele. É claro que o pai só queria que o filho se destacasse naquele jogo tão importante. E ele não tinha ideia de como ele estava atrapalhando seu filho dentro de campo. Não só ele, como o time inteiro. Eu lembro do pai gritando: filho, não toca a bola para fulano, ele é ruim, não toca a bola para ciclano, vai você sozinho. Ou quando alguém não tocava para o seu filho, o pai gritava: você é cego, não viu meu filho sozinho? Eu tenho certeza que enquanto eu estava descrevendo esse cenário, você consegue imaginar uma situação bem parecida que você pode presenciar. E se você ainda não viu algo parecido, eu aposto que em breve ocorrerá isso e você irá presenciar. Mas voltando à nossa história, no intervalo do jogo, o treinador optou por substituir o atleta. Eu estava envolvido nesse jogo e o treinador me contou que só substituiu o atleta para poder preservar a própria carreira do menino e porque ele tinha opções no banco de reserva que estavam à altura e que poderiam decidir o jogo. E quando os times voltaram a campo, o pai percebeu que seu filho tinha saído e não retornou ao jogo. Ele foi à loucura. Durante o segundo tempo inteiro, ele xingou praticamente o treinador o tempo inteiro de burro. E pior que isso, ele ofendeu alguns outros meninos que estavam jogando. Detalhe, o time dele ganhou o jogo e se classificou para a final. No final de semana seguinte, na grande final do campeonato, o treinador optou por deixar o filho do pai descontrolado no banco de reservas. O menino entrou no segundo tempo, faltando 25 minutos para acabar o jogo, e atuou bem, conseguiu ajudar o seu time a ser campeão. O time dele ganhou o jogo de 2-0 e foram campeões do campeonato mais importante da categoria. E era nítido a felicidade do filho. Eu conversei com o atleta depois do jogo algumas vezes e ele estava muito feliz e me falou que tinha compreendido a decisão do treinador e respeitava o treinador e o companheiro que entrou no seu time.
Mas o pai dele não estava contente e foi tirar satisfação com o treinador depois do jogo. Isso já causou um mal-estar tremendo. Depois desse jogo, os atletas saíram de férias por 15 dias e logo após as férias, o pai e o atleta se reuniram para conversar com a comissão técnica. O atleta, que estava super tranquilo e respeitava a decisão do treinador, estava dessa vez com uma mentalidade totalmente diferente. Ele afrontava o treinador como jamais tinha feito antes, e seu pai ajudava a crescer o tom. E tudo isso porque ele tinha sido substituído em um jogo do campeonato. É claro que o pai do atleta colocou na cabeça do menino que ele não poderia aceitar ser reserva e ser substituído, e que ele precisava afrontar o treinador. É claro que o pai também colocou na cabeça do menino que ele era melhor que todos os outros companheiros, e que não deveria aceitar as decisões do treinador. Todo o companheirismo construído entre atleta, comissão técnica e outros jogadores foram por água abaixo naquele momento. Final da história vocês já podem imaginar. Algumas semanas depois, as atitudes do pai e do próprio atleta estavam insustentáveis e o atleta acabou sendo dispensado. O clube tinha planos de longo prazo para o atleta, mas optaram em dispensá-lo por conta do convívio e do ambiente pesado que o pai e o atleta traziam juntos. Eu não mantive muito contato com o atleta, mas soube que ele se recolocou rapidamente em um grande clube do mercado e logo em seguida foi dispensado. Adivinhe, comportamento nos treinamentos. Ele tinha um potencial incrível, mas hoje em dia eu não tenho ideia se ele chegou a ser profissional ou não. A verdade é que futebol é feito de detalhes, e quanto maior for o nível de competição, mais detalhes vão definir quem irá realizar o sonho e quem não irá. Outra grande verdade que vocês precisam entender é que futebol é feito por pessoas. Então, você como família e como primeiro representante do seu filho, você precisa ter um bom relacionamento com os treinadores, diretores de clubes. Vocês, familiares, precisam entender que vocês já são um dos grandes responsáveis pela carreira do seu filho. Vocês, por natureza, já possuem um cargo importante na formação do atleta. Então vocês precisam ser apenas familiares. Não queira ser o treinador e orientar todos os jogos como o atleta deve jogar. O treinador passa a forma do jogo durante a semana, eles gastam horas montando o time ideal e estudando a melhor forma de jogar. Concorda que você não vai chegar na hora do jogo e dizer qual é a melhor forma do atleta jogar. Eu sei que você às vezes grita da arquibancada porque quer ajudar. Eu sei que quem está vendo o jogo de fora às vezes tem alguma visão diferente de quem está dentro. Mas você não pode deixar a emoção tomar conta de você nesses momentos. Faz parte da formação do atleta errar no jogo. Faz parte da formação do atleta ficar no banco. Faz parte da formação do atleta ir mal em alguns jogos. Nas horas ruins, você é o principal pilar para não deixar o atleta baixar a cabeça. Um conselho: se tiver um jogo que o time do seu filho perdeu e você achar que a culpa foi do treinador, no caminho de volta para casa, não fique o tempo todo falando que o treinador errou, que ele foi burro e que você precisa fazer algo diferente que o treinador não quis. Eu não estou falando que você não pode mais torcer para o seu filho ou conversar com ele após o jogo. Eu estou tentando te alertar para você ter cuidado como você torce e como você o orienta. É natural que aos olhos do pai, o filho será sempre o melhor que todos os outros. Cuidado com a sua emoção quando você tiver algo para falar sobre a atuação do seu filho. Existe um ditado que diz: nunca tome nenhuma atitude quando você estiver muito feliz ou quando você estiver muito chateado. E isso se reflete no futebol. Podemos concluir que o atleta é feito por 4 grandes pilares: a parte física, a parte técnica, a parte emocional e a parte comportamental. A parte física e a parte técnica são as partes que o clube deve desenvolver com o atleta. E a parte emocional e comportamental são responsabilidades da família trabalharem o atleta diariamente. E antes que você se pergunte qual é a parte mais importante que um atleta deve ter, eu já adianto: são todas elas. Para chegar ao futebol profissional, é basicamente obrigatório o atleta ter uma condição física boa, condição técnica boa, emocional bom e um comportamento de atleta. Então, a partir de hoje, você não tem mais desculpas para não ser um personagem principal na formação do seu filho. 50% do que ele precisa para se tornar um jogador profissional depende de você e das suas atitudes e orientações. Mas Thiago, como eu vou saber a atitude correta e como orientar da melhor forma possível cada situação? Adivinha? É exatamente por isso que criamos o Segredo dos Jogadores. Nós vamos andar juntos nessa batalha e você não está mais sozinho. Então, resumindo o que falamos hoje em uma frase: você precisa entender que você é família do atleta e isso já é suficiente. Você precisa entender que 50% da formação do atleta depende de você e das suas atitudes. O vídeo de hoje está chegando ao final, mas eu gostaria de convidá-los para entrar no grupo especial do Facebook para a gente debater sobre o assunto deste primeiro vídeo. Lá no grupo você poderá fazer perguntas, contar um pouco da sua história, pedir dicas e conselhos e interagir com outras famílias com o mesmo objetivo que o seu. Para entrar no grupo, é só você clicar nesse botão abaixo aqui no vídeo
e sinta-se à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Nós iremos selecionar algumas para responder no próximo vídeo. Iremos liberar o próximo vídeo na quarta-feira às 20 horas, 8 da noite. O tema principal do próximo vídeo será os primeiros passos no futebol. Iremos falar mais a fundo sobre os 4 pilares que comentei nesse vídeo e sobre diversos caminhos que você pode seguir dentro do futebol. Então está combinado. Marcado, quarta-feira, às 20 horas. Temos outro compromisso. Um grande abraço.